Versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, olha que coisa tremenda, dentre os mortos, esse mesmo, olha só, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus, que ressuscitou a Cristo, Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Quem tem o Espírito Santo de Deus, levanta a mão. Aleluia. Amado, ele já está em vós, ele já te vivificou. Ele já está em você. Olha o versículo 12. Assim, pois, olha só que coisa tremenda. Mas antes, eu quero aqui ler, vamos voltar lá para o 8, versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Abra aí Hebreus 7, 15 e 16. Hebreus 7, versículo 15 e o versículo 16. Quem achou pode ler. Glória, pode ler. Hebreus 7, 15 e 16. E isto é ainda muito mais evidente quanto à semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal. Olha aí, mandamento carnal. Por isso que Paulo chama a lei, quando fala carne, está se referindo ao mandamento, quem está na carne. Continua. Mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus. Pela qual nós chegamos a Deus. Tem muitos querendo chegar pelas quais. Você só se achega a Deus pela qual, ou seja, pela nova e eterna aliança. Mas você teima, cisma em entrar e se apresentar diante de Deus pelas quais, a antiga e a nova. Pela qual a primeira ordenança é abrogada, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Entra uma esperança superior, que é a nova aliança, pela qual é ela que nos faz aproximar de Deus. É por isso que aqueles que estão na lei, é impossível agradar a Deus. É por isso que estão na lei, cogitam nas coisas da lei. É por isso que na boca desses que estão na mistura, as mensagens só estão ministrações na antiga aliança. Leia o texto novo e já vão correndo para o velho. Vamos lá agora para o versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Está vendo como esse texto está falando de carne? Não é a carne minha e sua? Não é isso, por quê? Olha o que diz aqui. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, ou seja, a lei, como se constrangidos a viver segundo a carne, ou seja, viver segundo os preceitos da lei. Aí diz, porque se viveis segundo a carne, caminhais para a morte. O que o texto diz, amado? A lei é o ministério da morte, da condenação. Nós não somos constrangidos a viver segundo a lei mais, amado. Aí continua. Porque se viver segundo a carne, quem está cogitando as coisas da carne, as coisas da lei, caminhas para a morte. Mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Versículo 15, olha só que coisa tremenda. Por que não recebeste o espírito de escravidão? Está vendo, amado, como está falando aqui? Quem fica nas coisas da carne acaba recebendo o espírito de escravidão, porque estava em cativeiro. O homem estava em cativeiro na lei. Olha o que diz aqui, porque, verso 15, porque não recebeste espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Abre alguém para mim, Hebreus 12, do
18 ao 24. Olha que coisa linda. Vamos, quando você abrir aí, Hebreus 12, 18 ao 24. Olha o que diz aqui, vou ler de novo. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizado. Olha só, espírito de escravidão e viveres outra vez atemorizado. Quem se inclina para as coisas da carne, ele fica com o espírito de escravidão, ele é escravo, e fica atemorizado. Aí olha o que diz Hebreus 12, 18 e 24. Lê para nós. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos ouviram suplicaram que não se lhe falassem mais. Está certo? Isso. Pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Olha só, não suportavam, ficavam atemorizados. Repete de novo esse texto. Pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Olha só, atemorizados, não suportavam. Continua. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e tremo. Olha aí o atemorizado, ó, tremo. Continua. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos, ao lado dos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Amém, amado? Dê uma salva de palmas bem que cantou esse texto. Bem, uma salva de palmas. Oh, maravilha! Você está vendo que o texto que nós estamos vendo em Romanos 8, uma coisa vai se encaixando com a outra. No próprio texto e os outros textos que nós pegamos. Porque não recebeste espírito de escravidão. Quem está na carne recebe espírito de escravidão, porque está na lei. Quem se inclina para as coisas da carne, cogite das coisas da carne. E quem está na carne não pode agradar a Deus, porque é o ministério carnal, a lei. Aí olha, o texto fala: porque não recebeste o espírito de escravidão. Olha ele falando aqui de novo da lei que escravizava as pessoas, para viveres outra vez atemorizados. Eles não suportavam a voz que falava com eles, atemorizados. Eles não suportavam. Quando estava se entregando a lei, ali estava sendo entregue a lei, eles não suportavam, então estavam tudo ali, ó, atemorizados. Até Moisés ficou todo tremo recebendo a lei. Meu Deus, isso é coisa que... O próprio, versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha, não recebemos mais espírito de escravidão, esse ministério carnal. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Levanta a tua mão aí, crente. Sofra pelo Evangelho. Aleluia, pela confirmação do Evangelho. Pregue somente o Evangelho. Você vai sofrer, mas vai chegar um momento que você também ser glorificado.